Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Entrevista. Bem, meus companheiros, amigos de todas as manhãs, eu solicitaria uma atenção muito especial para essa entrevista. Importante, vamos falar de saúde, e saúde é sempre um tema muito importante. Então, por favor, a doença de Alzheimer é uma doença do cérebro, degenerativa, isto é, que produz atrofia progressiva, com início mais frequente após os 65 anos. Além disso, os portadores dessa doença apresentam perda de habilidade de pensar, raciocinar, memorizar, além de terem afetadas as áreas da linguagem, produzindo alterações no comportamento. Mas como reconhecer os primeiros sinais da doença? Seria isso possível? Saberemos agora com o especialista em neurologia, o doutor Rafael Zandonaide Brandão, muito gentil, atendendo a convites à nossa produção. Doutor Rafael Brandão, bom dia, doutor. Bom dia ao senhor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. O senhor é muito gentil atendendo convites da nossa produção e vamos abordar um tema, né, que preocupa muito, né, doutor? Então, por favor, doutor Rafael, antes de falarmos dos sinais da doença Alzheimer, gostaríamos um pouco mais de informações sobre a doença em si. Poderia nos explicar o que é Alzheimer, seus sintomas? E a grande pergunta, tem cura, doutor? Tem. Até o momento nós não temos cura para a doença, né, mas com o desenvolvimento de novas drogas, né, é uma doença hoje que tem tratamento dos seus sinais e sintomas. E a perspectiva é que isso tende a melhorar com o aparecimento das novas medicações. Como o senhor disse anteriormente, trata-se de uma doença degenerativa, né, do sistema nervoso central, isto é, do cérebro, onde vai ocorrendo de forma precoce a morte dos neurônios, né, através do depósito de uma proteína específica que a gente ainda não sabe o verdadeiro motivo que isso ocorre. Motivo que tem gerado muita expectativa e pesquisa para se chegar à conclusão e finalmente à cura, né? Doutor. Agora, doutor, ela, digamos assim, ela atinge tanto homem como mulher, não é isso? Ambos os sexos, isso, não é? Exatamente. Agora, doutor, a doença, quando surge, atinge o cérebro do paciente. Então, por favor, explique-nos sobre as mudanças que ocorrem na vida destes pacientes e, consequentemente, na vida daqueles que se encontram ao seu redor, os familiares, né? Então, daí por diante, é necessário toda uma mudança na estrutura familiar. Confere, doutor, é isso mesmo, né? Perfeito. Infelizmente, essa doença, ela acaba, pelas suas características, né, especiais, ela acaba não pertencendo ao paciente, porque uma das características dela é que para o paciente está tudo bem. Essa doença, então, passa a pertencer à família, né? Porque com os sinais e sintomas, né, do déficit de memória, que é o que mais chama a atenção, com a mudança de comportamento, com a mudança das habilidades do dia a dia, quem vai perceber isso, na verdade, são as pessoas que estão no trabalho com esse paciente, os familiares. E muitas vezes isso passa por desapercebido por ele. Para ele está tudo bem. Esquecer uma coisa aqui, outra ali é normal. Você não conseguir realizar mais algumas tarefas que você fazia anteriormente, ele também considera isso normal e muitas vezes para ele é imperceptível. A grande maioria dos pacientes com doença de Alzheimer é levado ao consultório por um familiar, por um amigo, relatando algum desses sintomas. E dificilmente é o próprio paciente que procura a assistência médica reclamando dos sintomas. É difícil. Mesmo com toda a informação da mídia, com tudo que você conhece da doença atualmente, uma das características é ele não ter a percepção do que está acontecendo em sua volta. E quais são os principais sintomas? Esse paciente vai de forma lenta e progressiva perdendo a capacidade de memória para fatos recentes. Ele fica esquecido, é isso? Ele começa a ficar esquecido para fatos recentes. Os fatos antigos são muito bem lembrados por ele, né? Ele consegue lembrar coisas do passado perfeitamente. Interessante. Mas os fatos novos, ele tem uma dificuldade de chegar e absorver e
conseguisse lembrar a curto prazo. Seria mais ou menos um computador que por algum motivo quebrou, mas todas aquelas informações que ali estavam armazenadas podem ser utilizadas. As novas passam a ter dificuldades de serem inseridas na memória desse computador. Nossa, entendeu? Entendi. Pode falar. Até com o senhor, pode falar. Outro fato importante, que é menos visto pela sociedade, é a mudança de comportamento. Esses pacientes, muitas vezes, eles passam a ficar agressivos, algumas vezes, a ficarem apáticos também, e deixam de realizar suas atividades cotidianas que vinham fazendo anteriormente, Porque a gente fica muito preso ao sintoma da memória, mas não é só isso, A perda da capacidade desse paciente de realizar suas atividades do dia a dia também é um sintoma muito importante a ser observado. Pois é. Então, doutor, é uma doença grave, uma doença séria, não é? Ao primeiro sintoma, devemos procurar o médico, o neurologista. Agora, doutor, tem algum fator, me permita às vezes um tanto redundante, mas é importante, tem algum fator que favoreça o aparecimento dessa doença? Tipo, esse homem não se cuidava, esse homem bebia essas coisas, ou não deu para a ciência ainda não descobriu esse fator não, hein, doutor? Na verdade, o que a gente sabe hoje em dia, é que essa é uma doença que a gente paga pelo envelhecimento. Sim. Se o senhor for lembrar, até mais ou menos 10, 15 anos atrás, você, quando fazia 5 anos, você era até motivo de notícia no jornal, porque era uma coisa extremamente rara. Aos 60 anos de idade, a pessoa se aposentava e ia para casa esperar os seus últimos dias. Sim. Isso não é a nossa realidade atualmente. Não é, não. Aos 60, 65 anos, quando a gente muitas vezes começa a ter uma maior incidência da doença, a pessoa hoje em dia está em plena atividade física, profissional, pessoal, Então, e por que isso acontece? Porque a gente teve um avanço na medicina muito grande, um avanço nas condições sanitárias, nos antibióticos, doenças que matavam como problemas cardiológicos, hipertensão, diabetes, são doenças hoje que são tratáveis e os pacientes conseguem ter uma sobrevida muito maior. Só que aí começa a se pagar o preço pela idade avançada. É a idade avançada. Vamos dizer que nós não fomos feitos para durar tanto. E aí a gente ainda não conseguiu identificar, e não conseguiu chegar à cura ainda dessa doença. O que a gente sabe é que, e o que nós aconselhamos, é que as pessoas tentem ter na sua rotina do dia a dia atividades intelectuais que possam retardar um pouco o envelhecimento. Porque, infelizmente, atualmente nós ainda não temos nenhuma medicação que possa prevenir essa doença, Nem possa prevenir, nem possa curar. Apenas, após o diagnóstico, você fazer o controle dos sinais e sintomas da doença. Isto é, você fazendo uso das medicações, você pode melhorar o comportamento desse paciente, você pode melhorar a memória desse paciente, mas infelizmente, como dito anteriormente, ela é degenerativa, progressiva e mais cedo ou mais tarde esses sintomas vão se agravando. Bem, então, doutor, então existe tratamento para a doença, inclusive medicamentos, não é, doutor? Tudo isso, né? Agora, seria necessário um acompanhamento psicológico, doutor? Sim. O tratamento do paciente com doença de Alzheimer, ele não é único e exclusivamente médico, ele é multiprofissional. Sim. Você precisa não só da medicação, do acompanhamento médico, mas também do acompanhamento do paciente e também da família. Do paciente no que diz respeito à participação dos grupos de memória, de atividades intelectuais, de atividades físicas, e por parte da família, um apoio psicológico para lidar com as mudanças que vão sofrer no paciente. Porque é muito difícil você lidar com essa situação, não pela
pelos sinais e sintomas, mas, por exemplo, você tem o seu pai como ídolo a vida inteira. Sim. E de repente você vê aquela pessoa perdendo as habilidades do dia a dia e que num determinado momento passa a ser completamente dependente de você para realizar as atividades de vida diária. Isso é muito difícil para o familiar conseguir entender e conseguir lidar com isso. Então, muitas vezes, o apoio psicológico é fundamental para que o cuidador, né, seja ele familiar ou não, possa lidar com a situação. Pois é. Agora, doutor, me permita, o senhor Marcos Halleck, ele pede para perguntar ao senhor se a doença é hereditária, doutor. Na verdade, existem pouquíssimos casos que você pode considerar como hereditária. Há sim um fator genético que ainda você tem apenas por suposições, né? Mas acredita-se que no futuro esse é uma das linhas de pesquisa, conseguir identificar um fator genético específico para o tratamento. Mas até agora, no momento, você não tem nada confirmado. Tem sim alguns genes que você conhece atualmente que os pacientes que possuem esse gene têm uma maior predisposição à doença. Mas não é só a presença desse gene que justifica o desenvolvimento, e sim outros fatores que nós ainda desconhecemos que permitem o aparecimento da doença. Pois não. Agora, doutor Rafael Zandonade Brandão, estamos quase concluindo, de repente sou redundante, me permita, a doença, o Alzheimer, está ligado a alguma outra doença ou não? É ela só? A princípio não. A princípio. O que a gente não pode confundir é que todo paciente que tenha déficit de memória e tem alterações comportamentais tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Certo. Existem sim outras doenças que podem ter os mesmos sinais e sintomas. O que vai diferenciar é a evolução e a manifestação desses sintomas. Por exemplo, no Brasil, apesar de todo o tratamento da hipertensão arterial, de todo o programa que você tem hoje em dia para tratar a hipertensão arterial, uma das causas principais de déficit de memória, de alteração comportamental, é a demência vascular. Sim, entendeu? Sim, entendi. O que é isso? Pelo mau uso da medicação antihipertensiva, né? Porque muitos dos pacientes que têm doenças crônicas tendem a utilizar os seus remédios de forma irregular, você acaba provocando pequenas lesões isquêmicas no cérebro. Essas lesões isquêmicas no cérebro, conhecido como acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral ou isquemia cerebral, como as pessoas conhecem, elas vão provocando essas pequenas lesões no cérebro que dão sinais e sintomas muito semelhantes à doença de Alzheimer. Entretanto, a evolução da doença é diferente. A doença de Alzheimer é uma das mais comuns, mas não a única que causam todos esses sinais e sintomas. Ok. Agora, doutor Rafael Brandão, qual é a estatística atual sobre o quadro de pessoas com Alzheimer? Quais as expectativas em relação ao futuro? O senhor já falou para nós, existe alguma esperança no tratamento? Existe, né, doutor? A ciência está trabalhando sobre isso, não é? Exatamente. A verdade de hoje não é a de amanhã. Exatamente. Né? A gente está simplesmente se tratando de uma das maiores preocupações da humanidade dos próximos anos. Nada mais do que uma doença epidêmica hoje nos Estados Unidos, na Europa, onde a população tem uma média de vida maior e que acaba trazendo não só para a sociedade como para o governo, de uma forma geral, um gasto muito grande. Porque esses pacientes, eles não têm só a necessidade do remédio, ele tem a necessidade toda de uma mudança de vida, tem a necessidade de um cuidador. Esses pacientes têm uma maior predisposição a ter quadros infecciosos. Eles passam a ficar dependentes, né, de terceiros para realizar suas atividades de vida diária. Consequentemente, há uma necessidade urgente, né, de que se descubram novos remédios, que se descubram novos tratamentos e, de preferência, a cura, para que se possa minimizar isso um pouco.
nós estávamos discutindo os 30 anos de aparecimento da AIDS. Sim, né? sim. Nós perdemos, nesse decorrer do tempo, pessoas importantíssimas, Verdade. porque no início da doença nós infelizmente não tínhamos o tratamento, né? Um tratamento adequado. Ainda não chegamos à cura, mas hoje um paciente que tem AIDS, tomando as suas medicações, eles têm a vida praticamente normal, como se fosse um paciente hipertenso e diabético. E se Deus quiser, vamos repetir a dose, me permita a expressão, com o Alzheimer, né, doutor? Essa é a nossa expectativa. Talvez a cura, num primeiro momento, seja muito difícil, mas o advento de novas medicações possa permitir que esses pacientes voltem a ter a vida próxima do normal. Graças a Deus. Essa é a expectativa a médio prazo. Então, normalmente, ela chega a partir dos 65 anos. O jovem, 20, 30 anos, não, né? Não, aí nesse caso você tem que procurar outros motivos para desenvolvimento de de síndromes demenciais, normalmente ligados a quadros infecciosos, como por exemplo a própria AIDS, né? É um dos casos que podem gerar um quadro demencial. E quando a pessoa aos 30 anos começa a ter déficit de memória, a gente tem que, na verdade, procurar outras patologias que podem estar causando isso e muito dificilmente, a doença de Alzheimer. Ok, então, doutor Rafael Zandoná Brandão, estamos concluindo. Então, nosso melhor muito obrigado. O senhor, como se diz, é um médico, isso é um presente de Deus, o senhor salva vidas. Muito obrigado, parabéns pela sua profissão, muito obrigado a toda a sua equipe e até um próximo encontro. Obrigado, doutor, valeu mesmo. Eu que agradeço. Bom dia ao senhor, muito obrigado. Um abraço a todos, bom dia. Bom dia. Simpático, doutor, não deu para perceber que ele é um médico jovem, né? Pela voz, pelo time de voz. Então, gente, eu diria, esgotamos o assunto em termos de informar os ouvintes, né? Como que ela chega, a partir de qual idade, os cuidados que devemos ter. O doutor Rafael Brandão trouxe para nós todas essas informações. Doutor Rafael Zandoná Brandão, ele é especialista em neurologia. Rádio Rio de Janeiro também é utilidade pública. Rádio Rio.